tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos então dar início a mais um programa Siqueira Bem. Eu sou a Aline Siqueira, sou professora de Educação Física aqui da nossa cidade de Cabreúva e tô aqui para dar as boas-vindas a vocês, que a gente tem muita coisa boa hoje, hein? Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luana Siqueira, sou nutricionista e é com grande alegria que vamos iniciando mais uma quinta-feira com o programa Siqueira Bem. Desde já agradeço a todos que estão nos acompanhando em mais um programa. Já encaminha o vídeo do programa para os seus amigos que gostariam de ouvir um pouquinho sobre esse tema. Hoje vamos falar sobre dores nas costas com a Liciana Rossi. Seja muito bem-vinda, Liciana. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. É um imenso prazer conversar sobre esse tema que eu adoro e que a gente pode ajudar aí muita gente. Ah, show de bola, né? E para a gente iniciar, vamos começar lá com os nossos apoiadores, pessoal? Então, vamos deixar os apoiadores para daqui a pouco. Isso, daqui a pouco a nossa produção solta os apoiadores. Vamos iniciar então, falar um pouquinho mais. Novamente, agradeço a sua presença, Liciana. Faz tempo que a gente estava esperando ela para falar sobre esse tema que acho que é muito relevante a todos aí, sobre dores nas costas, uma queixa muito comum aí nos dias de hoje. Exatamente. E já começando, Liciana, então, se apresente. Fale quem é a Liciana, qual é a sua formação. Conta lá para o pessoal que está lá em casa, né, ou no trabalho, onde quer que esteja assistindo, quem é a Liciana? Bom, a Liciana é uma profissional de educação física apaixonada pelo movimento, apaixonada pelo corpo humano e que ao decorrer da carreira, né, desde a faculdade, achou que ia para um caminho dos esportes e acabou se deparando com essas questões de coluna e de postura, e aí eu fui me encantando com toda essa linha e desde 2001 eu estudo postura e sempre fui caindo nessas questões de dores na coluna, reabilitação através do treinamento, né, do movimento, e fui criando aí um caminho diferente. Acabei que as formações no Brasil que tinham sobre coluna eu fui fazendo e chegou uma hora eu precisei partir para um outro caminho e resolvi estudar nos Estados Unidos, e aí eu trouxe uma visão completamente diferente que às vezes acaba impressionando um pouquinho, né, porque eles estão um pouquinho à frente, né, das nossas informações aqui no Brasil, e aí eu fui acabando colocando um treinamento que se destacou, e eu sou a única no Brasil, impressionante, mas assim, essa linha do treinamento holístico de coluna e do treinamento articular ainda não chegou aqui. E acabou que eu tô aqui abrindo um caminho para mostrar que o treinamento de coluna, lógico, é importantíssimo a fisioterapia, o médico, o ortopedista, mas ele pode ser trabalhado também como atividade física na academia, nos estúdios. O Pilates está aí, né, ajudando muitas pessoas e muitas colunas, mas tem o Eldoa, tem a LPF, tem outras técnicas que também ajudam a coluna para que as pessoas vivam com mais qualidade, porque tem muita gente com dor nas costas, né? As pessoas sofrem demais e depois da pandemia, então o meu caminho todo foi trilhado com uma linha americana, mas voltado para a postura e para a coluna. Olha que legal. Depois sigam ela lá, ó, tá aí embaixo o Instagram dela. Estamos falando aqui com uma profissional super especializada nesse tema. E Liciana, já começando a entrar nessa queixa, como você falou, depois da pandemia e dessa vida moderna aí, as pessoas começam a ter muito mais desvio postural, essa dificuldade por estar trabalhando muito mais na frente do computador, do celular. Então conta pra gente, na sua área, teve um impacto em relação a isso, a essa queixa de dor na coluna? Sim. Assim, a gente sabe as estatísticas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas um dia terão, né, dor nas costas durante suas vidas, e é uma estimativa, assim, um percentual muito grande.
E, infelizmente, vendo algumas estatísticas pós-pandemia, o percentual de dor aumentou. Então, naquelas pessoas, 40% das pessoas que não tinham dores na coluna apresentaram dores na coluna. E 54% das pessoas que tinham dores na coluna pioraram suas dores. Então, é muito triste, mas isso vem acompanhado de diminuição de atividade física, aumento do trabalho em casa, falta de movimento, né? E as pessoas se sobrecarregaram, estresse. Teve o Covid, que é uma doença super inflamatória, que quem pegou às vezes tem um aumento da incidência de dores. Tem tanta coisa relacionada a isso pós-pandemia e vem sendo estudado assim, e cada dia a gente tem mais notícia de estudos chegando desse aumento dessas questões inflamatórias no corpo e, consequentemente, das dores na coluna. Infelizmente, aumentou muito. Então, e aproveitando, né, o que eu vejo muito, e aproveitando inclusive, pessoal, para falar que temos aqui em Cabreúva, né? Lá no meu estúdio temos bastante coisa do que a gente está falando e algumas coisas vão ter logo menos. E porque, né, educação física também a gente consegue trazer isso, né? E eu gostei de trazer você hoje aqui, porque ainda temos muito, mas você não é fisioterapeuta? E não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, né? Mas educador físicos ainda somos só a bola, né? Alguma coisa assim. A gente não trata de coluna, pelo contrário, a gente consegue ajudar e muito, né? A pessoa ter vida novamente, certo, Liciana? Lógico, eu durante muito tempo eu fiquei trabalhando assim numa linha muito tênue entre a educação física e a fisioterapia, mas depois que veio o artigo 9º do Estatuto do Conselho de Educação Física, eu fiquei mais em paz, porque nós pudemos, né, estava na lei, que nós podemos reabilitar a coluna. A gente já fazia isso antes, Sim. Mas agora tá tudo certinho, podemos reabilitar sim. Essa questão da coluna... colunas fortes precisam de articulações fortes, de músculos ativos, de tônus muscular para que sejam estabilizadas. Então, uma pessoa fraca, ela não vai ter uma estabilidade articular. Então, mais do que nunca, o movimento e o exercício e a atividade física estão em alta, tendo em vista esse aumento do número de dores. Mais do que nunca, as pessoas precisam se movimentar, precisam ficar fortes. Lógico que não é só o treinamento, tem muitas outras questões envolvidas, como alimentação, estado emocional, atitude mental, postura, tem várias questões. Mas mais do que nunca a gente tem que trabalhar assim colunas, não tem porquê, é só estudar, entender um pouquinho de coluna e seguir ajudando as pessoas. Eu concordo plenamente. E aproveitando... que a gente já começou a entrar em relação à parte emocional, né? Que hoje eu falo nós, né? Porque eu também estou na mesma área, mas a gente vê muito que sim, né? As dores nas costas, ela tem muita ligação com o estresse, com as emoções. E aí eu quero que você conte a sua opinião, né? O que você vê? E como é que fica isso numa aula? Como que você consegue traduzir isso, né? Para ser quantitativa, né? Bom, e qualitativa, né? As duas coisas. É muito fácil de entender essa ligação, porque quando você avalia o aluno, né, já dá para sentir na hora a questão, ver se a pessoa é mais emocional, a maneira como ela se move, a postura dela. Então, pessoas muito fechadas, deprimidas. É fácil fazer a leitura corporal e emocional da pessoa. E através de questionários, a gente vai sentindo qual o perfil daquela pessoa. Então, a pessoa mais deprimida, com mais dores, é uma pessoa que tende a ser mais fechada, ela é mais sensível, e isso você consegue também ver na aula. Por isso que, pelo menos no meu estúdio, eu faço questão de avaliar cada aluno que está lá, porque como eu foco em coluna, em treinamentos respiratórios,
eu quero ter cada caso na minha mão e é muito fácil ver, eu também, quem trabalha com personal trainer, é mais fácil, a gente tem um aluno, eu não tô assim numa academia grande, que é mais difícil, né, de ter todos os casos assim na palma da sua mão, mas eu faço questão de avaliar assim cada um e tem ligação total, porque você vê que quando a pessoa está num período de estresse na vida, agora na pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos ou pegaram o Covid, e essa questão inflamatória, essa questão que mexeu com as emoções de todos nós, né? Quem que não foi abalado por essa pandemia? Eu sinto que as pessoas estão sim mais sensíveis, mais doloridas, com mais questões tanto físicas quanto emocionais. E aí na aula, para tentar ajudar não só o físico, porque eu não estou trabalhando só uma coluna, e a coluna e o corpo é uma coisa só, a pessoa não é só o físico, ela tem essa questão mental, emocional, tudo acompanha. E aí eu tenho que alcançar isso tudo. Então nas aulas, além do treinamento de coluna, eu abordo questões respiratórias, para tentar trabalhar também as emoções de alguma maneira, acalmar essa pessoa, diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então elas já chegam para mim muito estressadas. E aí, através desse treino respiratório, eu vou dando uma baixada, vou diminuindo esse estado de estresse. E quando eu diminuo essa tensão, né, emocional, consequentemente o tônus muscular vai baixando, a pessoa vai se sentir mais relaxada, um bem-estar global, e aí uma coisa vai levando a outra. Da mesma maneira, quando o negócio desanda, né, aumenta a inflamação, o estresse, as dores e tudo mais, e vira uma bola de neve, né? Eu também consigo reverter da mesma maneira, né? Então eu vou baixando essa atividade mental, diminuindo esse pensamento acelerado, que as pessoas chegam com excesso de pensamentos, e isso é um problema, porque a maioria dos alunos se encontram assim, não sei se com você, se você sente isso também. Então, através do treinamento respiratório, de uma meditação no fim da aula, eu dou uma baixada nesse estado geral e vou conseguindo com que a pessoa mantenha a atenção plena no movimento que ela está fazendo, e a partir do momento que ela olha para o movimento e olha e sente o que ela vem fazendo, ela para de pensar no que tem lá fora. E aí, devagarzinho, ela vai retomando e vai se equilibrando e vai sentindo que primeiro ela tem que pensar nela e depois que vem. Então, quando a pessoa chega, eu falo, deixa o sapato, deixa a bolsa e chega você. Agora eu vou cuidar de você, esquece o resto lá fora. E aí é uma maneira de falar assim, agora você vai pensar em você, foca no movimento, porque da mesma maneira que se você não focar aqui, se você estiver pensando lá, você se machuca aqui comigo. Então, atenção plena, vem comigo, me ouve, agora é o meu comando, não precisa olhar para mim, mas precisa estar ligado em mim. E aí é assim que eu vou conseguindo baixar esse excesso de pensamentos e todo esse combo aí emocional que as pessoas chegam. Olha que interessante. E mais uma vez, né, Aline, a gente trazendo aqui para você que está nos assistindo, para você avaliar e selecionar realmente o profissional que vai cuidar de você. Para que esse profissional tenha uma visão, não somente ali na sua dor, ou no seu membro, ou somente na sua coluna, mas que te enxergue como um todo, com esse olhar empático, com esse olhar mais complexo. Querendo ou não, nada é só físico, nada é só mental, nada é só alimentar, nada é só metabólico. A gente é um complexo. Então, ter profissionais que realmente nos dão esse apoio e que cuidam da gente com essa visão mais ampla é muito importante e faz toda a diferença. Fora que só de ouvir ela falando, fala se já não dá vontade de ir lá e fazer uma aula com ela, né? E já ficar lá naquele momento. Não é algo assim extremamente zen, né? Não. Mas é muito profundo. O treinamento, o LPF é uma técnica que é prazerosa demais, é muito gostoso respirar, mas é um treinamento. Sim. Né? Então, assim, tem posturas mais desafiadoras e tudo depende de que momento o aluno tá e em que nível ele tá. O Eldo, eu brinco que quem olha no Instagram e vê aquelas posturas, né, parece que eu tô alongando e tudo mais, parece que é super leve, mas é um treino de força. O Eldo é um treino intenso, parece que as pessoas não estão fazendo nada. Esse dia azul é meu pai. E ele
sente, né, assim, tipo, nossa, como é forte, a gente está descomprimindo as articulações, eu preciso de uma intenção, preciso vencer a gravidade não é fácil, né? Então, quando a gente projeta, joga a mãozinha para cima, sente esse crescimento da coluna e tenta manter, você tem um gasto energético alto. Normalmente, eu acredito que você também. Eu ouço muito que a gente engana bem quando a gente faz isso. Às vezes eu não aceito nenhuma, eu não dou aula experimental, né? Porque eu trabalho com coluna, eu nunca sei que caso que vai vir para minha mão, eu não posso abrir para uma aula experimental um caso que eu não conheço, a pessoa passa por avaliação. Mas eu dava aula numa academia de yoga que eu amo, em Jundiaí, a Bionatos, e era muito engraçado, as aulas eram um pouco mais leves, porque eu nunca sabia quem ia estar na aula. Mas apareciam pessoas assim, eu vim relaxar na sua aula. Eu falava assim, ai meu Deus, ela acha que vai relaxar. Mas é uma aula de treinamento de coluna, né? Daí os outros alunos até davam risada, porque eles sabiam que a pessoa achava que ia relaxar, que ia respirar. E o Eldo é uma técnica forte, por isso que abre espaços articulares, que condiciona a coluna, que melhora dores, hérnia de disco, qualquer problema de coluna pode ser feito, pode ser trabalhado no Eldo, liberado pelo médico, lógico, né? Com acompanhamento de uma fisioterapeuta, melhor ainda, mas não é fácil e requer atenção, requer comprometimento, atenção total no movimento. Agora, são técnicas holísticas, como você mesmo estava falando, né? Então, assim, o holístico, ele olha para o ser humano como um ser global, integrado em tudo. A gente não tem uma célula no nosso corpo que está solta de outra, nós somos um todo. Então, quando eu penso nesse corpo físico aqui, ele sofre influências de várias coisas, da alimentação, do sono, do estresse, tá tudo ligado. Então, se eu também não olhar para um treinamento, por mais forte que seja o Eldo, e o LPF extremamente prazeroso, porém forte também. Mas se eu não dou uma atenção no fim da aula para entregar o aluno de uma maneira melhor do que ele chegou para mim, e eu utilizo isso através desse treinamento de meditação, respiração, seja como foi cada aula, eu invento uma coisa, eu consigo ganhar a atenção do aluno e fazer com que ele se sinta melhor. É isso que faz com que ele volte. Então ele diminui a dor, ele melhora a postura, ele sai da minha aula melhor do que ele chegou e ele volta, né? Então, assim, eu vou retendo o aluno, fazendo com que ele sinta o que é estar bem, o que é ter bem-estar, o que é ter energia, vitalidade, para ter longevidade. É assim que a pessoa vai aprender que não só o treino que impõe carga naquele corpo, musculação, o triatlo, a corrida, tudo aumentando a carga naquela coluna, naquele corpo, de repente tem um momento que ele precisa também tirar essa carga, né? Então tem o Eldo, tem o LPF que vão nesse corpo, treinam as fáscias, né? Que é um sistema facial que está em moda, hoje está surgindo com toda... Deveria ter surgido até antes, né? Para a gente entender um pouquinho mais do complexo corpo humano. Mas ao mesmo tempo que eu coloco carga no corpo, é muito importante eu tirar a carga, não só física, mas também emocional. E a gente consegue isso com o trabalho respiratório, com o trabalho mais focado, e uma coisa não substitui a outra. Então, para ter a coluna forte, para não ter dor nas costas, tem que trabalhar flexibilidade, tem que trabalhar as articulações, trabalho com a dor, tem que ter o trabalho respiratório, que eu uso o LPF, mas também tem que ter o Pilates, pode ser a musculação, depende, cada um tem um jeitinho, mas eu acho que tem que ter tudo ao mesmo tempo. Então, olhar o corpo humano de uma maneira holística é isso, é olhar tanto para o sono, alimentação, os tipos de treinamento que esse corpo necessita. De repente, eu pego uma pessoa numa 50, 60 anos, com excesso de gordura e pouca massa magra. Ela pode vir para mim para cuidar da sua coluna, mas ela tem que fazer musculação também. Eu preciso de massa magra, até para ela conseguir ficar na postura lá comigo, no Eldo, sentado no chão. Às vezes as pessoas chegam para mim e não conseguem nem sentar no chão. E eu preciso, né, desse mix de movimentos e de treinamentos para que a pessoa fique bem. Eu preciso de um trabalho multidisciplinar em volta dessa pessoa. Perfeito. Que nem a gente falou. Como a gente é um complexo, a gente também precisa de um complexo de estímulos para que tenha a resposta esperada, né?
E Liciana, fala um pouquinho pra gente. Então, quais são os benefícios da atividade física nessas dores na coluna? Como que funciona? Bom, a gente tem várias atividades físicas, né? Vamos falar de movimento, que fica uma maneira mais ampla. O movimento ou você se move ou seu corpo cola, literalmente, tá? Então, assim, se meu corpo está aderido, se eu sou uma pessoa sedentária, eu passei a pandemia inteira sentada, e aí a hora que eu começo a me movimentar, que eu volto para ativo, meu corpo está completamente aderido, está completamente colado. E aí o movimento é o canal, o caminho para liberar esse corpo, para fazer com que essas fáscias deslizem, que essa musculatura volte a contrair, a alongar. É aquele motorzinho que vai fazer com que essa engrenagem que está enferrujada comece a funcionar novamente. Então, assim, ou você olha para ela, olha para o movimento, ou você vai ter uma vida quase que engessada no seu próprio corpo. E aí as dores vêm. Então é uma escolha, né? A atividade física ela tem um papel fundamental no ser humano, porque nós somos seres do movimento. O movimento é vida. No passado, os nossos antepassados plantavam, construíam, faziam suas próprias ferramentas, tinham muito trabalho braçal, carregavam carga. Então, era o movimento e a musculatura, elas tinham uma ação maior. Hoje em dia, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, trabalha sentado o dia todo no computador, não se move, não levanta, não bebe água, não mexe, vai para xixi, volta, não dá uma volta. Tudo chega na casa dela, senta, é controle remoto, faz nada, não se move. E aí quando levanta, de repente vem a dor, vai para o médico tomar remédio. E aí vira uma bola de neve. Assim, que qualidade essa pessoa vai ter daqui a 20, 30 anos? Né? Como que essas articulações terão estabilidade se esse pouco de músculos que tem vai ser substituído por gordura? Porque com a idade a gente perde massa magra. E aí, como que vai ser? Então, ninguém está pensando no futuro, né? A gente tem que poupar. É que nem uma fatura de cartão de crédito. Se você gasta desenfreadamente, no final do mês essa fatura vai chegar gigantesca, você vai ter que pagar. Né? E com o nosso corpo é a mesma coisa. Então, a atividade física, ela entra na nossa vida por saúde, para você viver bem o agora, mas também para você viver bem o futuro. A gente tem que pensar no futuro. Você quer ter um corpo limitado e totalmente dependente de outra pessoa, de uma cadeira de rodas, de um andador? Ou você quer ter um corpo independente, onde você, né, de repente, na melhor fase da sua vida, que você já não trabalha tanto, que se você conseguir ter uma estabilidade melhor, que a gente sempre pensa, né? Quando eu ficar mais velho, eu quero viajar, eu quero, quando eu for aposentado, eu quero isso, quero aquilo. Mas será que você vai ter corpo para isso? Quantas pessoas chegam para mim sem condições, na hora que tem o dinheiro para fazer, trabalhou a vida inteira, guardou dinheiro a vida inteira, quando chega num determinado momento que poderia curtir a vida, não aguenta, tem dor, não consegue se movimentar. Mas o que esse corpo fez ao longo da vida? Nada. É o se planejar, inclusive fisicamente, Sim. né? Sim. Que é o que nós brasileiros não pensamos muito, né? A gente, infelizmente, não tem essa educação. Porém, nós hoje temos a informação, né? E por que não começar agora? Indiferente da idade, né? A se planejar não só financeiramente, né? Mas fisicamente. Sim. Porque senão chega lá na idade, enfim, que você não precisa mais trabalhar, mas todo aquele dinheiro vai para onde? Para o médico, para o hospital, né? Para a farmácia. Infelizmente. Essa mentalidade, ela tá mudando, né? Devagarzinho. Eu tenho mais dados americanos, mas assim, muito se olhou para os países, para as populações que envelheceram bem. Então, a gente vê alguns estudos como que a população chinesa se mantém ativa, a japonesa, ou com alguns povos que têm uma postura bonita e tudo mais. Agora já está mudando, né? Depois da pandemia, acho que esses estudos mudaram também. Não vi como ficou isso depois, mas antes eu tinha esses dados. Então veio a medicina chinesa trazendo vários dados.
e várias técnicas para que as pessoas se mantivessem ativas. Então tem o Tai Chi, tem o Lian Kun, que são técnicas já para terceira idade, de repente para pessoas que já não tem aquele perfil de carregar peso e tudo mais, né, um perfil mais ocidental. Mas esses orientais, eles se preocupavam com o movimento. Então, assim, a gente começa a olhar, assim, quais são aqueles povos que têm uma longevidade, uma vitalidade diferente. E aí você vê que são povos que se movimentam, que agora no Brasil chegou essas pracinhas que tem aqueles aparelhos de ginástica de uma maneira suave para que qualquer pessoa possa se movimentar. Isso é super interessante. Isso tem que ser utilizado. Você passa nessas praças, não tem ninguém se movendo, né? Então, assim, é uma cultura que a gente tem que implantar desde cedo, com as crianças se movimentando, para que a atividade física seja um hábito e não feita só por obrigação, porque tá com dor, ou porque tá fraco, ou porque tá com osteoporose, porque já tá com o joelho, foi para cirurgia de joelho, vai ter que fazer a reabilitação na academia. Então, assim, mudar a mentalidade para fortalecer seu corpo vai prevenir com que você tenha as dores na coluna, no quadril, no joelho, onde for, né? É essa mudança de mindset mesmo que a gente tem que colocar e ver com quem já conseguiu e deu certo. Que nem eu tenho dados da Califórnia, né, que eu estudava lá. Então, assim, tudo bem, é um país, os Estados Unidos é um país desenvolvido, é uma outra economia e tudo mais, mas eles conseguiram implantar, né, a consciência da atividade física, da alimentação natural, de uma visão holística, energética, por que não? Né? Olhar assim como as coisas deveriam ser, junta tudo. E a pessoa que tem essa mente mais aberta, que pode olhar e que se preocupa tanto com a qualidade do seu sono, com a qualidade da sua energia, com a qualidade da sua alimentação, do seu corpo, ela vai ter uma vida melhor. Sim, com menos dor. Com certeza. E aproveitando, né, que você está explicando bastante, tá um assunto super legal, que eu também gostaria de ficar aqui horas. Vamos falar um pouquinho mais específico do que você faz, né, que é o ELDOA e o LPF, que é o que mais você trabalha com essas dores nas costas. Fala um pouquinho pro pessoal o que é essa modalidade em si, como que ela trabalha, né? Como que você trabalha com elas, que pelo que eu entendi você tá juntando as duas, né? Para que seja algo um pouco até mais completo, né? Porque cada uma, a gente, né? Eu sei, o pessoal de casa ainda não, mas cada uma traz alguma coisa que eu vejo que fica maravilhosa as suas aulas. É muito gostoso, né? O ELDOA é uma técnica que eu aprendi, assim, sem querer. Eu estudava na Califórnia e meu professor do Czech Institute estava mudando para essa área de ELDOA. O ELDOA estava entrando nos Estados Unidos. É uma técnica francesa que veio da osteopatia, né? Foi criada por um osteopata para corrigir escolioses e dores na coluna. Então, foi uma técnica criada há 30 anos atrás, onde ele via que só o trabalho manual não estava dando certo. Então, ele criou movimentos e foi checando na ressonância magnética e tentando achar em que ponto que aqueles segmentos poderiam aumentar um pouquinho o espaçamento para aumentar a circulação, para descomprimir um nervo e tudo mais. E aí ele criou um método e esse método foi reconhecido e estava entrando nos Estados Unidos. Meu professor me convidou para ir para lá e eu fui sem saber o que era e no fim me apaixonei e estava dentro da linha de coluna que eu já estudava. E aí eu fui fazer o curso sem saber o que era e eu fiquei impressionada porque as dores que eu tinha na ATM começaram a melhorar com o ELDOA. E aí eu falei, nossa, né, não tem tantos estudos científicos ainda, é uma coisa que está 4, 5 anos, faz 4 anos que eu estou com o ELDOA, entrou há 5 anos nos Estados Unidos, é muito recente, agora já tem alguns estudos. E eu trabalho com essa técnica porque ela descomprime as articulações. Então, o ELDOA é um acrônio francês, que foi traduzido para o inglês e traduzido para o português, fica meio estranho, mas seria alongamento longitudinal, né, de vencendo a gravidade, em decoaptação. Decoaptação é uma abertura articular, osteoarticular, né? Seria então um treinamento articular de abertura de articulações. E essa técnica, que não é alongamento, que é um treino de força, ao mesmo tempo onde ela descomprime uma articulação,
eu estabilizo de uma maneira que eu faço tensão no meu corpo para que nada se mova, por isso que é uma técnica inteligente para problemas de coluna, porque se eu tivesse um movimento muito amplo, eu poderia ter um deslizamento de uma vértebra que de repente tem um movimento além e aí poderia não ser seguro. Mas quando eu coloco a tensão no meu corpo inteiro de uma maneira longitudinal, eu faço que eu não tenha esses movimentos e que eu consiga realmente descomprimir o segmento almejado. Então, se eu quero descomprimir o segmento L4 e L5, né, lombar ali, ó, a penúltima, antepenúltima e a penúltima e antepenúltima vértebras lombares. Eu faço uma postura, busco esse crescimento axial, né, esse crescimento longitudinal e seguro por 1 minuto ali. Não é fácil, porque eu estou vencendo a gravidade, mas eu não tenho movimentos muito amplos, isso deixa o Eldo, essas posturas de uma maneira segura para quem tem dor. E é cansativo, né? Tem gente que treme lá, que cansa, que não aguenta 1 minuto, essa postura é L3, L4. L4, L5 com a perninha mais perto do quadril. Mas sustentar isso contra a gravidade é muito desafiador. E aí você vai ganhando tônus muscular. Só que o Eldo, ele trabalha não com essa musculatura superficial, que a gente fala que são músculos fásicos. Ele trabalha com os músculos tônicos, são os músculos posturais, são os músculos mais internos, que tem uma característica de fibras diferentes dos músculos superficiais. Então a musculação, ela olha para a musculatura superficial. E tudo bem, super legal. Mas se eu tenho dor nas costas e olhar só para músculos superficiais, eu não vou ter estabilidade. Então o Eldo é uma técnica que trabalha lá dentro, que dá estabilidade para que eu consiga fazer outros movimentos e outras modalidades com segurança e sem dores. Sim, legal. E aí, brevemente, só para a gente finalizar, que a gente já, né? Fale do LPF. O LPF é uma técnica respiratória e postural, que veio da linha hipopressiva, que é aquela de sugar o umbigo para dentro, né? E é maravilhosa porque ela também trabalha em decoaptação, ela também trabalha num crescimento axial, também tem base, toda a base metodológica do LPF foi baseada no sistema facial, assim como o Eldo, então são muito parecidos, só que ela foca na respiração. E aí no músculo chave no nosso corpo, que é o diafragma, que é um grande estabilizador da coluna lombar. Então o LPF também é um método que ajuda demais na estabilidade da coluna lombar, principalmente da coluna como um todo, mas e gerando fortalecimento, postura e diminuição das dores, porque o relaxamento que esse treinamento respiratório traz é maravilhoso, diminuindo cortisol, diminuindo inflamações, melhorando a postura e mostrando para a pessoa que dá para fazer um treinamento seguro, prazeroso, onde ela fortalece demais o abdômen. A gente tem casos assim, é muito frequente uma pessoa com 12 aulas ou 4 meses, 4, 5 meses, diminuir 12 centímetros no seu abdômen. Isso porque diminuiu, na verdade, desinchou, né? Não perdeu gordura, perdeu água. Mas ela ganha esse tônus nessa musculatura e isso fortalece a coluna e estabiliza. Então ela fica muito firme, com a postura boa. Então o LPF também pode ser trabalhado, sim, para dor nas costas. Perfeito. E Liciana, então fala agora para o pessoal de casa, quais são as suas dicas para quem trabalha sentado, para quem está trabalhando de casa, que tem aí uma dificuldade de manter a postura, né? O que eles podem fazer na casa mesmo deles para prevenir ou aliviar essas dores nas costas? Bom, primeiro passo para quem está de home office ainda, tem que checar a ergonomia, né? O local que trabalha. E evitar ficar sentado no sofá com a coluna muito arredondada, né? Trabalhando no celular, segurando o celular assim, olhando para baixo. Não manter o olho no celular assim, né? Levantar o celular para manter o olho na linha do celular. Isso é muito importante para estabilizar a coluna cervical, para manter esse crescimento axial da coluna, mantendo a coluna mais firme, os músculos do core mais ativos. Porque se você senta numa posição muito encurvada, tudo relaxa. E sem ativação muscular, nossa coluna está perdida no tempo e no espaço. E estar solto demais é um problema, principalmente para quem tem dores. Então,
tentar buscar um alinhamento, uma cadeira com encosto. Eu falo muito sobre sentar na bola, sabe essa bola de pilates? Ter uma bola e alternar a cadeira e a bola, porque na bola a instabilidade, ela chama essa musculatura postural e faz com que você tenha mais estabilidade mesmo articular, né? A musculatura fica um pouquinho mais enrijecida não, vamos usar a palavra tonificada, e com esse tônus aumentado, impede com que essas vértebras tenham movimentos indesejáveis. Então, eu acho que ter uma bola em casa custa 60, 70, 60 a 90 reais. É muito mais barato comprar uma cadeira de 3 mil reais e vai trazer um benefício muito maior. Mas, para começar, tem que alternar bola e cadeira, senão cansa demais. A postura do computador na linha dos olhos também é outra coisa, né? Para não ficar muito olhando para baixo. E algumas dicas básicas, eu diria que isso, para começar, tem muitas outras, a gente ainda não tem tempo para falar sobre isso, mas acho que pensar no sentar já é um bom começo para evitar dores na coluna. É isso aí, pessoal. Muitas dicas boas, né? A gente vai precisar finalizar aqui, né? Que nós já estouramos o nosso tempo aqui hoje. E aí, assim, acompanhem sim a Aliciana no trabalho dela, né? Vai estar aqui escrito as redes sociais dela, né? Deixa seu recado e aí em seguida, né? A gente já finaliza com o pessoal dos nossos apoiadores. Pessoal, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, entra no meu Insta, deixa um recadinho lá. Eu faço questão de responder a todas as dúvidas. @LicianaRossi, no Insta, no Facebook. No Facebook eu não olho muito, mas no Insta eu olho todas as mensagens. E fico à disposição para eventuais dúvidas. Gratidão, meninas, pela oportunidade. Ótima tarde a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui, né, Lu? Isso mesmo. Nós que agradecemos a todos vocês em estarem nos acompanhando de novo. A Aliciana pela disponibilidade para falar aqui sobre esse assunto tão especial. E vamos agradecer aos nossos apoiadores também. Então, Maria Flora Semijoias, sempre nos deixando mais bonita com os acessórios. Rita Cabeleireira, cuidando dos nossos cabelos. E a Aline Siqueira Pilates Studio, onde a gente desenvolve aí o nosso trabalho, eu e a Aline, com muito amor e dedicação. É isso aí, pessoal. Agradeço demais, então, a sua presença, Aliciana. Com certeza, logo, ela vai voltar. E quem tiver mais dúvidas, né, porque esse assunto é um assunto bem interessante, é só chamá-la lá no Instagram, nas redes aí, tá bom? Obrigada por você ter acompanhado a gente até aqui. E um se queira bem para você, né? Até a próxima semana. Até a próxima.